Satsang 3. Parte 1. Feriado, 5 a 10 de agosto de 2022. 8 de agosto de 2022. Então, Satsang de 8 de agosto de 2022, parte 1. Recebemos, creio eu, uma pergunta por e-mail, que é muito interessante. É muito interessante. Vou lê-la em francês e você pode traduzi-la depois, se quiser. Então, pergunta: há uma aptidão natural em nós que nos diz o que é lógico ou não lógico? Por exemplo, não é lógico ter medo quando não há perigo. Isso não é verdade, muitas pessoas têm medo sem que haja qualquer perigo real. A continuação da pergunta: não é lógico viver com medo de doenças, quando temos um sistema imunológico? Sim, porque há pessoas que estão com medo e para elas a lógica do medo é real. Pergunta contínua: não é lógico não notar as enormes mentiras quando sabemos que não é a verdade? A lógica não depende da mente. A lógica é um atributo divino. Como fugimos da lógica? Como podemos recuperá-la e dar mais confiança a esta faculdade inata e natural? Vou deixá-lo ler isto, porque tudo que está aqui descrito é falso. Elisa traduz. Bem, antes de tudo, é absolutamente falso. A lógica pertence ao sonho. A vida não tem nenhuma lógica. É a estruturação da ilusão que pertence à lógica. A lógica pertence ao personagem. A lógica segue diretamente dos sentidos, de uma maneira muito mais geral da ação/reação. Esta ação leva a essa reação. As forças gravitacionais são lógicas. Eu deixo cair uma maçã, ela cai. A lógica definitivamente pertence à mente e ao personagem. A perda da lógica, no caos em que vivemos, é um elemento indispensável para encontrar a liberdade. Portanto, a lógica não é inata e nem natural. Depende da forma e da dimensão. A vida vai em todas as direções. Não tem direção. Todos aqueles que já experimentaram o real veem isso. Enquanto você estiver na lógica, em contrapartida está no medo. Porque você espera um resultado de algo, de seu sistema imunológico no exemplo que está escrito. A lógica é responsável pela distância. Ela nunca permitirá que você corresponda com quem você é. O que nós somos não tem lógica, não tem sentido, não tem direção. A lógica definitivamente pertence ao personagem e às regras do mundo, às regras do sonho. Em liberdade não há lógica. Há o dia de ação de graças, mas certamente não ação/reação. A lógica é o elemento que mascara o medo, ou revela o medo. Desde que você seja lógico, você obedece às leis deste mundo. É melhor ter lógica para dirigir um carro, é melhor lá. Mas para o que você é, isso não lhe serve de nada. A lógica é um véu que é colocado sobre o real. Portanto, para esta pergunta, não há absolutamente nenhuma questão de encontrar lógica, já que o que chamamos de bugs na matriz, os bugs na lógica, não há precisamente mais nada de lógico. E é este aparente caos que lhe permite descobrir a liberdade. Portanto, somos exatamente o contrário do que esta irmã está colocando. A lógica pertence ao personagem, ao mundo da forma, ao mundo da ação/reação, do karma. A lógica está ligada às forças do confinamento. A vida não tem lógica. A lógica é uma tela para a liberdade, ela impede que você seja livre. A lógica é o resultado do aprendizado, seja ele qual for, da experiência, das leis. E enquanto você estiver sujeito à lógica, você não pode ser livre. Isso é impossível. Portanto, nós somos exatamente o oposto do que esta irmã escreve. Abençoados são os simples porque não têm lógica. Uma criança é espontânea, não é lógica. E desde que você não encontre esta simplicidade, o amor não tem lógica alguma. Elisa, e isto é verdade. O sol alimenta o santo, assim como o assassino. Isso não faz diferença. Não há lógica. A lógica da luz é a inteligência da luz. Elisa, o quê? A lógica da luz é a inteligência da luz. A luz não faz diferença, não faz distinção. De um ponto de vista humano, é completamente ilógico. Portanto, a lógica definitivamente pertence ao personagem e ao mundo da forma. Esta lógica é útil para dirigir um carro.
A lógica, da qual estamos falando, intelectual, é sempre o resultado de condicionamento e, portanto, ligada à ação/reação. Não há liberdade na lógica. Mesmo que esta lógica, como eu disse, seja indispensável para subsistir no sonho. Mas não lhe servirá de nada ver que você está sonhando, muito pelo contrário. A lógica irá reforçá-lo no sonho. A lógica irá privá-lo da liberdade. O amor não é lógico. E, independentemente de toda lógica. Portanto, a lógica não é inata e nem natural, ela vem do condicionamento da forma, do condicionamento da história e do condicionamento de todo aprendizado, seja ele qual for, psicológico, físico e outros. Isso é o que podemos dizer sobre esta noção de lógica. Coisas a dizer sobre isso. Você pode falar mais alto. Irmão, faz-me lembrar uma história quando eu era pequeno. Eu não sei, eles pensavam que eu tinha problemas. Não sei, eu acho que era um psicólogo. Assim, ele colocou muitas coisas na minha cabeça. E depois eu tive algum tipo de interrogatório. Era uma senhora, e ela disse: Elisa precisa traduzir. Irmão. E depois ela me fez uma pergunta. Ela disse: tenho uma pedra na mão, e depois um ovo na mão. Se eu deixar cair a pedra, o que acontece? E então, se eu deixar cair o ovo, o que acontece? E interiormente, eu disse para mim mesmo: ela é tão estúpida. Elisa, você acabou dizendo que ela é estúpida? Irmão, eu pensei, dentro de mim. A lógica nada mais é do que um condicionamento relacionado à forma. Isso é tudo. Mais uma vez, a lógica é essencial, aprender, saber como se comportar na sociedade, mas... Irmã, o sistema de internet. Não podemos ouvi-lo. Irmã, o sistema de internet, como você o chama, é apenas lógica? É claro que é. É a lógica binária. Irmã, sim. É isso aí. Nunca existirá uma lógica unitária. Irmã, nós nos estruturamos. Sim, porque a lógica sempre pertence à falta de espontaneidade. Elisa, bem, é por isso que quando você fala com as máquinas, elas lhe fazem perguntas quando você liga, e você fica com raiva porque elas... Certo. Elisa, você não pode falar com uma máquina, é estúpido. Na verdade, eles querem substituir os homens por máquinas. Mas isso nunca será possível. Isso nunca será possível. Este é o sonho do transhumanismo. Já vimos como as máquinas assumiram o controle, até mesmo as nossas decisões. Por exemplo, um GPS com algoritmos faz você decidir tomar uma estrada e não outra, simplesmente por causa do tráfego ou o que quer que seja. Irmã, ou faz chegar a um beco sem saída. Lógica binária. A lógica pertence ao diabo, um divisor. Eu repito, desde que você confie na lógica, você nunca será livre. Foi o que disse Christiane Singer. A vida não tem direção, ela vai em todas as direções. Não existe uma direção proibida, como a luz. A luz não coloca a questão da lógica. Irmão, mas a lógica é uma base tão estruturada para tudo o que vivemos. É claro. Irmão. E quando eu ouço este mundo não faz sentido, é realmente algo que se desmorona. Completamente. Para os Illuminati, o lema deles é Ordo ab chao. Ordo, do latim, Ordo ab chao, significa ordem a partir da desordem. Eles ainda não entenderam que ao criar o caos, tudo que está ocorrendo agora, na verdade, o resultado é exatamente o oposto do que eles esperavam. Ao criar o caos, portanto a ausência de lógica, eles estão nos devolvendo a nossa liberdade. Irmã, mas sem o conhecimento deles. Eu ouvi o que Oma disse, ele disse, desconhecido para eles. Eles falam ao mesmo tempo. Absolutamente. Absolutamente. Em suas cabeças, o caos permitiu o controle. Mas o controle tornou-se tão visível. Jean Luc repete a última parte da frase para a tradução. O controle se tornou tão visível, que um certo momento você percebe que há algo errado com o sonho. É o filme Matrix com Neo. Isso é exatamente o que é. Os cientistas de hoje, em particular os astrofísicos, entenderam que estamos em uma simulação de computador. É uma simulação, não há nada de real. E isso é exatamente o que é. Nunca houve nenhum mundo.
Nunca houve nenhum indivíduo, isso é o que nós dizemos e o que experimentamos. E os cientistas chegam à mesma conclusão. Somos feitos de vácuo, de nada, e mesmo a matéria, a substância, é apenas uma vibração. E as partículas são uma probabilidade. Quando dizemos que o átomo consiste em um núcleo com camadas eletrônicas ao seu redor, e estas são probabilidades de movimento. Mas, no final, não há nem mesmo partículas. E quanto mais os cientistas vão desvendando o segredo, entre aspas, os segredos da matéria, mais descobrem que se trata de uma simulação no sentido binário, uma simulação em computador. Isto é o que estamos realmente experimentando, quando eu lhes digo que estamos no estado natural, no estado real. Tudo que nós tocamos, tudo que experimentamos, tudo que sentimos, não pode ser verdade. Isso é impossível. Elisa, isso é maravilhoso. E precisamente, o caos, como eu disse, a ausência de lógica, porque não há mais nada de lógico, nos leva ao real. A lógica é apenas um elemento para nos tranquilizar, o que nos permite viver no sonho, só isso, mas em nenhum momento, para deixar o sonho. É a mesma coisa quando nós dizemos que a pessoa nunca é libertada, é impossível, mas que é você que é libertado da pessoa, da ideia de ser uma pessoa. É apenas uma crença. É a linha da Matrix, eu não sei se é ali para vocês, e eu não tenho no meu telefone. Elisa, mas você leu isso para mim. O sistema não existe. É apenas uma crença. É realmente assim que as coisas são. O sonho só existe porque não sabemos que estamos sonhando e porque todos nós somos o sonho uns dos outros. Nós estamos um no outro, é real. Essa é a primeira evolução a ser vivida. Irmã, nós tendemos a nos agarrar ao sistema. Como fazemos isso? Irmã, nós tendemos a nos agarrar ao sistema. Mas é claro que sim. Irmã, em um sentido de segurança. Até ver que é um sonho, você está necessariamente totalmente imerso no sonho, ou em projeções espirituais, sendo que a espiritualidade é a maior fraude que existe na Terra. Todos esses mundos, todas essas dimensões, só existem para nos impedir de acordarmos. A propósito, se você tomar a cosmogonia de Urântia, para aqueles que já experimentaram. Elisa, o quê? É um livro que tratava da estrutura dos universos. A cosmogonia de Urântia, ela nos leva de volta à Terra. Elisa, e estes são os... Nós falamos com você sobre os símbolos solares. Estamos falando das hierarquias planetárias. É tudo mentira, foi o que disse Bernard de Montreal. Elisa, este livro de Urântia foi muito popular. Assim, é claro. Enquanto você acreditar que existe uma autoridade externa, você não pode ser livre, é impossível. Você pensa que existe um Deus, que existem hierarquias que governam a vida. Este é o caso do sonho. Há as mães geneticistas, há administradores do mundo, há hierarquias angélicas e diabólicas, mas tudo isso está no mesmo sonho. E quando você está acordado, não pode mais estar sujeito a nenhuma autoridade externa, mesmo que você tenha criado. Em liberdade, você experimenta a liberdade, você a sente. Você não foge do sonho e de sua lógica, mas você sabe muito bem que não tem nada a ver com isso. Este é o dia de ação de graças. Essa é a liberdade que se dizia não ser nem interior e nem exterior. Krishnamurti disse: a liberdade é uma terra sem caminho. Elisa, um quê? A liberdade é uma terra sem caminho. Na verdade, não há caminho. Enquanto você acreditar que existe um caminho, seja ele qual for, você não pode ser livre. É por isso que Krishnamurti dissolveu a ordem da estrela que foi criada. É por isso que a inteligência da luz rompeu a Outras Dimensões em 2012. Lembre-se, no entanto, de que existe uma lei, que é universal no sonho. Você é responsável pelo que você cria. Se um casal criou uma criança, se você criou um mundo, um universo, você é responsável. E você tem que assumir essa responsabilidade. E todos os anciãos, que tinham criado ordens, foi Sri Aurobindo com Auroville, foi Oma com a Irmandade Branca Universal, foi Osho. Todos eles criaram movimentos. Era a responsabilidade deles dissolvê-las. Isto foi o que fizeram na época de seu silêncio, em 2019.
Ou seja, viver o grande silêncio, para entender que eles tinham feito uma asneira total. Elisa, mas os movimentos continuam. O Cristo. Elisa, mas os movimentos continuam. Mas, Elisa, os movimentos que eles criaram continuam. Ah, é claro. Mas estas são as memórias, estas são as pessoas que não podem ser livres. Irmã, mas fora da espiritualidade, neste momento, com o que deverá acontecer, há muitos seres que criam movimentos, para fazer as pessoas se sentirem seguras, para dizer, aqui estamos juntos. Mas isso só leva você a ter medo do real. Isso é tudo. Assim que você se junta a um movimento, fica preso, não apenas espiritualmente, em todos os níveis. Irmã, ó sim. Assim. Irmã, em todos os níveis. Em todos os níveis. Você cria uma egregore. Um partido político é uma egregore, da mesma maneira que um movimento espiritual. Uma irmã fala ao mesmo tempo que a tradução e Jean-Luc. Como Bernard de Montreal costumava dizer, no momento em que você está em um movimento, em uma reunião, você perde o seu controle. Você está, como ele disse, astralizado e totalmente. E eu lhes digo que não é apenas na espiritualidade. Está em todos os movimentos que existem. Assim que vocês se associam, assim que se reúnem, vocês ficam presos. Irmã, neste momento há uma grande tentação de ir, é claro. Irmã, para ir ao encontro. Para evitar o medo. Irmão, você estava falando de responsabilidade para com as crianças, por exemplo. É claro. Irmão, mas a criança também elas escolheram. Não. Irmão, elas escolheram suas vidas. Não, não, não. Você não escolhe nada. Irmão, a criança, você não escolhe nada. São os arcontes, os que são chamados os senhores do karma, que mostram que você, por exemplo, foi morto por um de seus pais. O pior karma que temos é com os nossos pais. Portanto, você não escolhe nada. Elisa, espere até eu traduzir, por favor. É o que nos foi dito na espiritualidade, mas não é assim que funciona. Elisa, eu não posso fazer isso assim, especialmente de manhã, faltando 2 horas. Riso de Elisa. Eu já trabalhei o suficiente em regressões. Já fiz entre 5 e 10 mil, não é nada, não há liberdade. Acreditar que você escolhe sua vida é uma heresia. Você sempre escolherá, como pai, alguém que o matou em uma vida passada, sistematicamente, pai ou mãe, não ambos, pai ou mãe. Irmão, então, concretamente, você fala de responsabilidade. Por quanto tempo carregamos essa responsabilidade? Eternamente, enquanto a verdade não for vivida. Ela se arrasta. Irmão, honravam os outros, eles fizeram um silêncio para sair desta confusão. Certo. Irmão, então, se eu faço o silêncio, eu também me liberto. Você se liberta das egregores. Irmão, das egregores, dessas responsabilidades. Mas enquanto seu corpo causal não estiver queimado, você está sujeito às leis da alma. Estas são as leis do confinamento. Não há liberdade na alma. É um condicionamento. Irmão, mas quando você deixa a criança livre, você não pode. Irmão, se eu for responsável, ad vitam aeternam. Mas é claro que sim. Mas isto é o que é infinito. Esta é a roda do karma. É interminável. Os mestres que lhes venderam que você tinha que purificar seu karma para ser livre, eles são mentirosos. Isso é impossível. A propósito, mesmo os tibetanos disseram isto no século XIX. O Lama Anagarika Govinda ele disse que, eu vou dizer, que somente a mente ocidental é torcida o suficiente para pensar que tem que pagar por todas as suas ações e reações de suas vidas passadas. A lei do karma foi criada pelos arcontes, para fazer crer que você poderia resolver as leis do confinamento perdoando, amando. É um monte de porcaria. Jean-Luc ri. O karma definitivamente pertence ao mundo dos sonhos, ao astral. Eu sempre disse isso e estamos vivendo isso agora. Elisa, mas nos foi dito, nas escolas de iniciação, que o fato de você reencarnar com este pai que você tem, que o matou, era para aliviar. Elisa, para fazer reparações, sim.
é claro, para aliviar o karma. Mas é um círculo vicioso. Porque quando você entra no corpo de um pai ou de uma mãe, através da semente do pai ou do corpo da mãe, você repara um karma, mas você também cria um karma, já que o pai que o criou, mesmo que seja para reparar um karma passado, induza um karma no presente, já que você é responsável por ele. Não há fim para isso. O karma é uma ilusão total. Além disso, quando você vive o real, o que é reencarnado, é o complexo inferior, etérico, astral, as memórias. Elisa, o que? As memórias, o etérico e o astral. Bernard de Montreal disse que todos os seres humanos são astralizados. Enquanto você acreditar que existe uma autoridade externa, você não viu que está sonhando. É tão simples quanto isso. Mas todos nós fomos enganados. Todos nós já fomos enganados, é claro. Especialmente porque a lógica do karma funciona muito bem. Das milhares de regressões que fiz na época com Patrick Drowott, eu tive resultados surpreendentes no nível médico, extraordinários. Mas não é por isso que é verdade. O real é sem karma e sem ninguém. Como você pode falar sobre karma? É o exemplo da lógica que o mantém em confinamento. O que você não tem memória nem história. Bem, assim que você fala sobre memória e história, você reativa seu karma. Elisa, mas, não havia uma pedra que aliviava isso? Sim, é claro. Sim, é claro. Até tinha protocolos que permitiam acessar vidas passadas. Elisa, mas para aliviar? Mas é inútil. Aliviar algo, em relação ao karma, o afasta do real. Não se pode pensar em karma e ser livre, é impossível, Elisa. Você está alimentando algo que é falso. E enquanto você concentrar sua atenção, sua consciência, sua energia, em algo que é falso, isso simplesmente prova que você não está vivendo o real, nem a alegria, nem a liberdade. Elisa, mas se você não for capaz de viver isso, para o personagem, isso pode aliviá-lo. Sim, mas aliviar o personagem, do ponto de vista do absoluto, é um erro. Você mantém o sonho. Você mantém a ilusão. Esse é o propósito de toda espiritualidade, mantê-lo no sonho. Esse é o propósito de todas as egregores, para mantê-lo em submissão. A liberdade não tem pessoa e a autonomia não pode se referir a nenhuma história. Eu repito, a sociedade é a matriz, a sociedade dos homens, a sociedade espiritual, são todas parte da matriz. Enquanto você não for sacrificado, como nós temos dito repetidas vezes, enquanto você acreditar que ainda tem uma lógica ou pontos de referência, sejam eles quais forem, você não poderá ser livre. Você mantém o confinamento. Você mantém a prisão. Enquanto houver a mínima crença em você, você não está no presente. No presente, há este silêncio, foi o que sentimos com Bidin, ontem, na primeira parte. O silêncio não tem dúvidas. Não há nenhum problema no silêncio. Não há mais karma do que existe individualmente. O sofrimento vem apenas disso. É a crença. A crença é uma memória. Não é algo que se experimenta. A crença se refere ao tempo, à memória. A memória é parte do astral, sem exceção. E nós estamos presos assim, mas infinitamente. Se não tivesse havido um evento coletivo dentro de toda a criação, nunca teríamos visto que estávamos sonhando. Porque existe tal lógica, tal coerência, tanto no visível quanto no invisível, que não podemos em momento algum ver que fomos nós que criamos tudo isso. Quando se é livre, quando se vive no estado natural, não há crença que possa permanecer. Isso é impossível. E você o vive, como eu disse, não há desejo, você está disponível no instante para o que é. E dizemos que, além disso, não fazemos nada, é feito sem nós. O que eu estou dizendo aqui não é um jogo de palavras. Elas não são conceitos. Mais uma vez, isto é a vida real. Obviamente você não tem como, com a mente ou com as crenças, dizer ou ver, e viver que é verdade. Em outras palavras, você tem que estar totalmente livre de qualquer coisa em que você possa acreditar e de qualquer coisa em que você tenha acreditado. E não há nenhum esforço para se livrar disso. Basta estar presente. E no presente não há espaço para a memória, não há espaço para o astral, não há espaço para a energia.
Não há espaço para vibração ou para inaudível. E o problema é que na espiritualidade colocamos camadas e 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 camadas. Tudo que você precisa se livrar é da ideia de ser algo ou alguém. Como disse Bidi, você não é este corpo. E você não tem nada a ver com o que você criou. Nós criamos vento. Não há nada de real. E que, mais uma vez, você pode ouvi-lo, não é por isso que ele vai libertá-lo. Mas você já ouviu falar. E o problema não é nem mesmo acreditar ou não acreditar, mas simplesmente ter ouvido, no momento certo, no momento que nos corresponde. Você se lembrará do que eu disse, do que Bidi disse. Elisa é uma máquina. Você não pode lutar contra suas próprias crenças. Não se pode lutar contra o sonho. O corpo está aqui. Jean-Luc bate o braço. Quer eu acredite ou não, ele está aqui. O que eu faço com ele? Se eu aceitar que nada é verdade, eu me aproximarei do momento presente. Eu o liberto do espaço e do tempo, real e concretamente, eu estou disponível para o desconhecido e o inesperado. Neste momento, o real irrompe. Isto é o sacrifício. Não é decidir cortar suas crenças, suas raízes, sua vida. Você não pode fazer isso. É o momento em que você simplesmente permanece, como disse Eckhart Tolle, no momento presente. Quando você vive o real do momento presente, ele põe um fim, imediatamente, a todas as crenças. Você não pode se opor às suas crenças. Não se pode opor às lembranças que todos nós carregamos. Portanto, não se trata de tirar algo daqui. Trata-se de estar ali. Se você estiver realmente ali, autenticamente, então o astral não terá peso sobre você. O que quer que esteja ali, um demônio, o próprio demônio, realmente você só poderá rir. Irmã, ele não vai insistir. Como? Irmã, ele não vai insistir. Sim. E isto é, mais uma vez, você não pode lutar contra suas crenças. Você só pode vê-los. Acima de tudo, não se oponham ao sonho. Não se pode destruí-lo. Elisa, eu tenho uma pergunta um pouco prática. Realmente, a mente, o cérebro, como funciona? Porque eu pensei no que você disse sobre o cérebro, a máquina, a lógica e tudo isso. O cérebro ou a mente, funcionam por si só. Funcionam, sim, por si só. Elisa, porque algo muito engraçado me aconteceu ontem à noite, e eu contei isso. Como eu estava traduzindo o dia todo, risos, eu queria ouvir uma canalização ontem, em francês e não consegui fazer. Eu estava traduzindo. Risos, eu não podia ouvi-la sem traduzi-la. Meu cérebro estava fazendo isso. É o hábito do dia. Elisa, mas eu não poderia escutá-la sem traduzi-la. Por isso, escutei através da minha tradução. Mas era automático, eu não conseguia desviar disso. Você não pode tirar sua mente disso. Sempre que lhe seja dito, eu tenho uma técnica para lhe ensinar a remover a mente, saiba, você nunca vai parar sua mente, nunca. Só é possível, como você disse ontem à noite, apenas vê-la. O que chamamos de macaco, o papagaio, o ego, como você quiser. Basta vê-la. Quando você vê, o que você deve entender, pela experiência da maneira como que você a descreve é bem real. Você não pode parar a mente. É uma ilusão. Irmã, ela estará sempre presente. Estará sempre aí, até seu último suspiro. Irmão, o problema é esse. É que temos sempre o reflexo de dizer, não posso, não quero isso não faz parte de. Há uma lei em neurociência que é fundamental. Tudo que você se opõe é reforçado. Você não pode se opor a uma egregore. Você não pode se opor ao karma. Você pode apenas ver que se trata de algo que não lhe diz respeito. Não é a mesma coisa. É profundamente diferente. Quando você coloca a sua atenção e a sua consciência, você está alimentando o que você mesmo quer ver desaparecer. Nos vimos com a energia com o efeito Kirlian. Vimos isso em neurociência diretamente com imagens do cérebro. A armadilha é perfeita. E, a propósito, só escapamos quando a vemos. Elisa tosse e continua a tradução com dificuldade. Antes, você é submisso. E especialmente quando você diz, eu não quero mais ser submetido a isto, você vai reforçá-lo.
Tudo que você se opuser será reforçado, sem exceção. É por isso que falamos em cruzamento e aceitação, ou seja, não oferecer resistência ao que é falso. É a única maneira de passar por ela. E é a única maneira de descobrir quem você é. Então isso é aceitação. É compreender e viver o que não se pode evitar. Essa é a única maneira de ver e viver esse esquema fenomenal. Irmão, poderíamos dizer que a morte é nossa, temos uma rota de fuga, que é o silêncio. Exatamente. É por isso que no final existirá um evento coletivo. Êxtase, Nibiru, as trombetas, o chamado de Maria. É um momento em que o silêncio é imposto. É o momento em que você perderá o seu corpo. Você entrará em êxtase, perderá a memória, perderá até mesmo o fio da história que está vivendo. É um medo assustador para a pessoa, de perder o fio, e é, paradoxalmente, porque somente neste momento, que você poderá se encontrar, se lembrar de quem você é. Lembrar quem você não é uma memória. É algo que sempre esteve presente. Sim, Jean-Pierre. Irmão, as trombetas, tudo isso, o chamado de Maria, ainda é válido? Isso não importa. Um evento pode ser o chamado de Maria, assim como o aparecimento no céu de Nibiru ou o flash galáctico. A única coisa que é absolutamente certa é que, individual e coletivamente, teremos a premonição do evento, uma semana antes. Quer sejam as trombetas, o chamado de Maria ou algo que nos dirá intimamente, é isto. Ninguém pode estar errado. Mesmo quando nós dizemos que vai haver, eu não sei o que, antes do final do ano, ainda é uma previsão. No caso de possibilidades, é certamente a coisa mais provável. Mas o máximo provável não significa que será de fato assim. Este momento coletivo é o alinhamento de todas as dimensões e de toda a criação com o centro galáctico, que foi chamado de Sagitário A, que está a 19 graus, creio eu, de Sagitário. Foi a isto que Nostradamus se referiu quando falou da seta de Sagitário, que é a seta da verdade. Este é um momento em que toda a criação é colocada em stop, em pausa. Você impede que o filme funcione, neste momento, você entende que é um filme. Que você não é, como nós dissemos, nem o ator e nem o espectador, e que foi você quem criou todo este cenário, todo este teatro, todos estes personagens. Em outras palavras, foi o que disse Nisargadatta. A única diferença entre você e eu é que eu sei que sou Deus e você ainda não o sabe. Elisa, e Deus, ele estava se referindo a tudo. Sim, para os criados. Para a totalidade do criado. Mas na realidade, não há mais Deus do que o diabo. Essa é uma expressão que ele usou, só isso. Irmã, é por isso que em algum momento foi dito que o diabo era o parceiro de Deus. É claro. Não há melhor servo do real do que o diabo, porque ele o obriga a sofrer, a ser dividido, a ser separado. Há muito mais real, eu diria, em um arconte do que em uma mãe geneticista. Inverte completamente a própria ideia de adorar Maria, ou não sei que outra estrela ou entidade. Em qualquer caso, não há discussão sobre isso. Quando você vive o real, você acessa o não-tempo e o não-espaço. Como disse o anjo de Gita Malas, o que são esses bilhões de mundos, esses bilhões de consciências, que valem diante do real do momento presente? E vocês viram que todos os movimentos espirituais, sejam eles quais forem, especialmente quando surgiram no século XX, nos levaram todos em direção a um sonho, sem nenhuma exceção. Ninguém jamais foi libertado, nem por Osho, nem por Oma, nem por Krishnamurti. E foi nisto que Bernard de Montreal teve razão com a sua intuição e experiência, estamos todos astralizados, quer queiramos ou não, porque a crença faz parte do mundo astral. Parafraseando Anael que disse, saber não é ver e ver não é viver. A crença, em qualquer coisa, é contrária à liberdade, é o oposto da liberdade. Não se pode acreditar em nada quando você está vivendo o real. Você pode acreditar que o tempo vai estar bom amanhã, sim. Você pode acreditar que vai conhecer o amor, sim, por que não? E você não é enganado. Irmã, afinal de contas, você não sabe o que esperar. Não. Quando você está no momento presente, você está totalmente no inesperado. Esta é mesmo a especificidade do momento presente. Você está disponível. Você está aqui, agora.
Você não pode estar em outro lugar. Você não pode mais ir explorar dimensões, ou sonhar com qualquer coisa. A transcendência do sonho é paradoxalmente a aceitação total do sonho ao vê-lo como é. Aceitar, como disse Nisargadatta, que você não é este corpo, faz sobressair a testemunha, o observador. De certa maneira, você desengancha da consciência corporal. Você liberta a consciência corporal da ideia de ser o corpo. Mas você não pode estar em nenhum outro lugar, a não ser neste corpo. O real está escondido na aceitação do sonho. Não há nada de novo no que eu estou dizendo. Sempre foi afirmado. Outra pergunta. Ou algo mais a dizer? Irmão, sinto-me um pouco como se estivesse em um de quebra-cabeça. Todos os diferentes elementos, eu o sinto, me parecem um pouco óbvios, mas ainda não estão juntos, encaixados. Ele se encaixará quando você considerar que não há quebra-cabeças, e as peças do quebra-cabeça são uma ilusão. Irmão, assim. O observador está ali, ele vê e começa a ver e perceber as diferentes peças do quebra-cabeça. Em algum momento você verá que até mesmo o observador não existe. Porque quando você vê o enigma, quando você vê o observador que vê a mente, quem vê o observador? O que você é? Não é nem a testemunha e nem o observador, é o grande silêncio. E é por isso que hoje nós dizemos, especialmente, que o mais importante é o silêncio. Porque o silêncio das ideias não é lutar e se opor, é ser você mesmo neste silêncio, quaisquer que sejam os pensamentos que chegam, quaisquer que sejam as percepções que chegam, você os deixa passar. Mesmo que haja vibrações, ao contrário de antes no tempo de outras dimensões, quando concentrávamos nossa consciência nas vibrações, para elevá-las, para estabelecer uma ponte entre o corpo denso e o corpo de luz. Descobrir e viver o eu não é um fim em si mesmo, mas um passo que não é mais necessário. Somente o silêncio é necessário. E quando a testemunha, o observador se cala, quando você para de perceber que é um quebra-cabeça que se encaixa pouco a pouco, bem, percebe que nunca houve um quebra-cabeça. A verdadeira liberdade está aí. Não se pode fugir de nada. Desde que você esteja no futuro, seja na esperança ou no desespero, isso não importa. Não é melhor estar na esperança de um mundo brilhante, ou estar em desespero com os eventos catastróficos que estão sobre nós. Nem a esperança e nem o desespero liberta você, ele o acorrenta. Na verdade, vocês estão se acorrentando. Seja livre de julgamento, como eles dizem. Fazer disso um hábito para permitir que a clareza venha. Um evento está ali, aceite-o. Isso não significa que você não deve fazer nada. Isso significa não reagir. Você tem uma doença, você tem uma dor, um sofrimento, está ali, eu só digo, aceite-o, totalmente. É uma espécie de renúncia de querer agarrar, de querer entender, de querer resolver. E, neste momento, que o real se manifesta. Você terá a solução ou não. Mas é a única maneira de entender que você não está fazendo nada e isso está ocorrendo. E assim, de fato, muito mais nesse nível do que um desprendimento ou uma rendição, é de fato uma renúncia. E, através da aceitação do momento presente, você demonstra para si mesmo que pode apenas ser isso. Irmã, quem é este self? Como? Irmã, você demonstra a si mesmo, mas quem é esse você mesmo neste momento? O que você é? Então é aqui que você se reconhece a si mesmo. É aí que se põe um fim à noção de distância, de separação. Costumávamos dizer na época, este é um momento em que você se junta à androgenia primordial, quando você se junta ao que chamamos do verbo criador, o verbo criado que pode apenas confiar no silêncio. Irmã, então, estamos falando do silêncio e do grande silêncio. Bem, como ser humano, você só pode permanecer no silêncio dentro do que está acontecendo. Você observa, não reage. Quando você não reage, você já sai da dualidade lógica inerente ao sonho. Você observa. É por isso que Bidin insistiu no observador e na testemunha. Vamos tirar-lhe o telefone. Elisa, não, esse era o meu fisioterapeuta, mas eu lhe disse que estava, talvez ele tenha um problema. Mas eu não perdi um único momento de tradução aqui. Estou apenas analisando. Sim, mas você está mais ao telefone do que na sua vida. Elisa,
Assim. Porque é a minha fisioterapeuta que me chamou. Você tem que desligar o telefone. Desligue as telas. Irmã, diga isso novamente. Não consigo ouvi-lo. Irmã, repita a última frase. Ah, eu não me lembro da última frase. Irmão, o silêncio e o grande silêncio. Sim, o silêncio e o grande silêncio. O silêncio do personagem. Fique em silêncio. Quando você está em silêncio, você observa, sem julgar, sem nada, seja uma flor, seja você mesmo, seja qualquer coisa. Quando você está em silêncio, você não se opõe, não resiste, você está simplesmente ali como testemunha e observador. Isto é parte dos primeiros passos da aceitação, da renúncia e da graça. Todos nós temos o hábito de reagir, não importa o que aconteça. Bem, ou você entra nesta observação e neste pequeno silêncio já, o que o levará gradualmente a um momento presente, e neste momento, o grande silêncio irromperá. Você entenderá, vivendo isto, a diferença entre o silêncio do personagem e o grande silêncio que é o real. Quando não há tempo, nem espaço, nem vibração, nem forma, nem consciência. Portanto, irmão, uma pergunta que surgiu, isto é, há momentos como esse que eu vivi, que cada um de nós vivenciou, de silêncio observando mesmo que fosse apenas quando estivemos no mar, nas montanhas, e estando no silêncio, desculpe, então, no momento, é a mesma coisa, você poderia dizer que. Como assim, no momento, eu não entendo. Irmão, se olharmos para a flor da mesma maneira. Sim. Irmão, nós já experimentamos isso. Todos nós já o experimentamos, irmão. Então, agora que está atualizado, sabemos que está na hora. Como eu disse, todos nós já experimentamos isso, mas não sabíamos que era isso. É de manhã quando você acorda, como eu disse, você não sabe qual é sua identidade. Isto dura um décimo de segundo ou alguns segundos, ou alguns minutos, e depois desaparece. Isto é o que acontece antes dos 3 anos de idade, porque não há individualidade. Mas o simples fato de conhecê-lo, e de aceitá-lo, irá, naturalmente, recriá-lo, sem esforço. De qualquer maneira, assim que você sente que está fazendo um esforço por qualquer coisa, você já está fora do real. Quando você está no estado de graça, as coisas são feitas através de você, mas sem você. Você sabe, você sente, você experimenta, tudo é fluido. Naquela época foi chamada de fluidez da unidade. Se é complicado, se parece difícil para você, é porque não é a luz, não é o real, é o sonho. Sim. Irmã, finalmente, é uma loucura como todas estas gerações viveram na escuridão querendo e tendo vontade de fazer esforços, até mesmo nesta civilização, nesta sociedade quando alguém, certo? Irmã, que se está deprimido, dizem, mas faça um esforço. Certo? Elisa, mas a Terra é muito inaudível. É claro, nos ensinamentos. Elisa, o que? Nos ensinamentos espirituais, eles lhes falam sobre a boa vontade, falam sobre a vontade, falam sobre uma obra. Isso não é verdade. Não há trabalho, a luz não é uma obra, o real não é uma obra. O é preciso trabalhar para viver, é um conceito societário, é obedecer à sociedade, nada mais. Irmã, no desenvolvimento pessoal, eles ainda dizem trabalhar em você, trabalhar em si mesma. É a grande moda no século XX de trabalhar em si mesmo, você melhorará o personagem. Mas você nunca verá que é um personagem, especialmente porque o sonho será mais agradável, pois você se conhece, há menos conflitos, com você mesmo, você tem a impressão de acessar algo mais harmonioso, mas você nunca viverá o caos do real. Porque o real, apesar de tudo, é um caos, é o caos de todas as crenças, de todas as esperanças. É um caos de tudo o que se projetou. Neste momento, sem qualquer culpa, você percebe que estava enganado e que foi enganado, e que todos os ensinamentos espirituais, como disse Nisargadatta, todo o conhecimento que você pode adquirir, é apenas ignorância do real. No verdadeiro conhecimento, nada se sabe, é o estado de inocência. Todo o conhecimento desmorona, seja ele qual for. É claro que ainda uso quando tenho que dar uma palestra sobre cristais, ou falar sobre neurociência, ou falar sobre experiências místicas, que já as tive, mas eu sei muito bem que é um sonho.
Como eu disse, você não pode mais ser enganado, nem por você mesmo, nem pelo mundo, nem por nada. Há 4 anos, era chamado de estado de nudez, e não é à toa. É um estado de total transparência. Se eu tenho raiva, ela está ali, se há tristeza, ela está ali, mas ela passa. Não se agarra a nada, de qualquer maneira não se pode agarrar a nada. Você não capta nenhuma experiência, seja ela qual for. Você sabe que ele está ali. Você está livre da experiência que está ocorrendo porque sabe realmente que ela diz respeito ao personagem, à história, mas nunca mais se identificará com ela. A influência no corpo, da velhice, do envelhecimento está ali, sim, não há nada que você possa fazer a esse respeito. Mas você sabe que isso não muda nada. Este corpo pode desaparecer, a consciência pode desaparecer em sua totalidade, não afeta você. É claro que sentimos dor, sofrimento, como qualquer ser humano, mas nem a dor e nem o sofrimento podem persistir. Mesmo que você não seja feliz, porque você tem o direito de ambos, você não é mais enganado pelo jogo, J-I-J-U. Irmã, não nos deixamos enganar mais pelo jogo. É um jogo de palavras para os franceses, Gegel. E mais uma vez, você o conhece, você o vive, você se conhece, você sabe que ele é real. Tudo que antes lhe parecia real e ativo, as memórias, as crenças, o futuro, não podem mais existir. Você é novo a cada momento, você está disponível a cada momento. Além disso, é muito desestabilizador quando um amigo, um irmão, uma irmã, seu cônjuge, o obriga a entrar em o que vamos fazer amanhã. Esse é o tipo de sentença que me horroriza. Irmão, o que você acha? O que você acha desta situação? O que você faz o quê? Irmão, no sentido, do que você diz quando alguém próximo a você, seja o que for, alguém lhe diz. O que você pensa sobre esta situação? Ah, bem, sim, eu não consigo pensar absolutamente em nada. É por isso que o silêncio substituirá qualquer expressão de pensamento e qualquer expressão de opinião. Quer você goste ou não, você está se tornando cada vez mais silencioso. Eu não estou ali, a partir do momento que estou falando, eu estou na função de reunião, mas há dias em que eu não preciso dizer uma única palavra. Elisa, acho isso difícil de acreditar. Risos. Sim, se é verdade, pergunte a Elodia. Risos. Se eu não tenho ouvintes, eu não tenho nada a dizer. É a verdade. Elisa, estou brincando. O silêncio é preenchido com tanta graça. E quando você experimenta o que vivenciamos ontem com Bidin, e você está ali o tempo todo, qual é o benefício de ir dizer alguma coisa a qualquer pessoa? Você está provando totalmente o néctar do momento presente, e está absorvido pelo grande silêncio e pelo pequeno silêncio. No entanto, não é um estado místico, como uma Ananda Moyi, quando você está completamente absorvido sem comer, sem beber, sem viver, durante anos. Você não tem nenhuma pergunta, real e concreta, sobre você mesmo. Você pode ter muitas perguntas sobre como consertar seu carro, ou o que vai acontecer amanhã, mas no sonho isso é tudo. Mas em nenhum momento você pode questionar o que você é ou quem você é impossível, você sabe quem você é. Silêncio. Elisa, eu amo o silêncio. O que você disse? Elisa, eu amo o silêncio. Risos. Irmão, você quer que eu traduza? Traduzir. Risos. No silêncio, não há nada a traduzir. Elisa, sim, a paz. Risos. Irmão, é engraçado porque o primeiro livro que nos colocou no caminho de honra foi Harmony. Como se pudéssemos descobrir ou ir e viver em harmonia na Terra através de um livro. Eu não sei quem disse que a vida era um diálogo permanente entre a ordem e a desordem. Mas, na verdade, não há diálogo na vida. Elisa, para mim a vida é o silêncio. A vida verdadeira é o grande silêncio, é o silêncio. O que poderíamos eventualmente chamar de contemplação, embora a contemplação tenha sempre um propósito em si mesma. Contemplando algo para se libertar do objeto contemplado. Krishnamurti descreveu este momento perfeitamente. Na época, ele perdeu seu amado irmão, que morreu jovem.
Ele estava sofrendo na natureza, olhando a paisagem com dor, e foi aí que ele viveu o real. Ele se dissolveu no grande todo. Ele viu que não havia distância entre ele e o que ele viu. Ele era tanto o que era visto quanto o que ele viu. Ele se dissolveu no todo. O sofrimento levou a isso. Enquanto o ser humano não tiver sofrimento suficiente, ele não pode ser livre. Este é o objetivo do evento coletivo, não é sofrer por sofrer. É um sofrimento indescritível, o fim da forma e o fim da consciência, porque estamos tão acostumados a elas. E isto foi dito pela Quran na semana passada ou há uma quinzena, devemos passar por este choque. Isto é, pela experiência de que existimos independentemente de qualquer mundo, e independentemente de qualquer consciência, seja ela qual for. Elisa, mas se eu morrer, eu desapareço. Totalmente. Elisa, então todos os outros desaparecem também. É claro. Elisa, como eu sou o mundo. É claro. Para quem morre, não há mais mundo. Exceto que antes, ele era recuperado no astral e voltava. Elisa, mas espere, estou pensando, eu sei que não devo pensar. Sei que não devo pensar, mas acontece comigo. Se eu desaparecer, o mundo desaparece. Sim. É a mesma coisa todas as noites quando você está dormindo. Elisa, sim, mas quando você adormece, você não se pergunta se vai acordar. Elisa, então não há necessidade de que o mundo acabe. Mas que fim, o mundo nunca existiu. Elisa, sim, mas tudo o que vai acontecer é o fim do jogo, mas para mim já é o fim do jogo se eu desaparecer. É claro, mas o evento é a única maneira de perceber que estamos um no outro, que somos o sonho um do outro. Se você desaparecer, ninguém se importa. Risos. Elisa, mas este mundo que permanece, isso não importa. Para mim já não existe mais. Exatamente, isso é o que acontece durante o sono. Irmão. E, neste caso, será um evento que diz respeito tanto aos que permaneceram como aos que partiram, que foram colocados em êxtase. Felizmente, é claro. Elisa, aqueles que permaneceram, se você for o todo, não sobra nada. Exatamente. Mas é para que haja uma sincronicidade de todos os sonhadores. Ou seja, encontrar a consciência una, no mesmo momento, no mesmo tempo, no mesmo espaço. Você pode questionar em todas as direções, isso não lhe trará nada. Elisa, como vou traduzir isso? Elisa, uma irmã, os Melquisedeques que desapareceram, onde estarão? Mas os outros mundos não existem mais do que a Terra, isso é o que você não entende. Você não pode entendê-lo. Qual mundo que existe? Irmã, eles desapareceram desta vez, mas eles continuam lá. Não, tudo foi criado. O primeiro sonho nasceu na Terra. Outra irmã. Se me permitem, o que ela quer entender é que, como ainda existem os canais, eles estão mortos, mas continuam a existir em algum lugar porque nós os recebemos. Eles estão mortos. Não há prova que eles não estão mortos, porque não estão mortos. Estão mortos neste plano, mas você sabe muito bem que quando você morre, você fica no astral. Elisa. Mas é isso que ela está querendo. Eu não entendo o que você quer dizer. O que você quer dizer, sinto muito. Elisa, se ela está perguntando se eles estão mortos, eles permaneceram no astral por enquanto. Totalmente. Elisa, portanto, eles ainda estão lá. É claro que eles estão lá. Já foi dito várias vezes, o que você não entende é que não pode haver morte, você nunca nasceu. Tudo que você vive, tudo que você sente, tudo que você experimenta, não existe, você não existe. Elisa, o que ela estava perguntando, é que no sonho, eles ainda estão no sonho. Estamos todos no sonho. Elisa, não, os Melquisedeques. Eles estão, mas é claro que estão no sonho. Elisa, eles não estão liberados. Eu não entendo nada do que você está dizendo. Antes de mais nada, eu não consigo ouvir quando você fala. Elisa, eles não estão liberados. Mas eles foram liberados quando experimentaram o grande silêncio, mas mesmo assim ainda fazem parte do sonho. A criação está aí. Elisa, era isso que ela queria saber. Isso era o que ela queria saber. Irmão,
De ontem ele disse. Elisa explica em espanhol. Elisa, isso, está bem, irmão. Porque eu acho que ela não entendeu que todos os Melquisedeques, não podemos ouvi-lo agora. Irmão, todos os Melquisedeques, de fato, estariam aqui para o evento. E também Bidir. Toda a criação estará aqui para o evento. Irmão, eles estarão aqui, é isso. Mas este evento, que é chamado de fim, não é nada mais que o começo. Uma vez que não há começo e nem fim. É um momento comum do sonho, que revela o sonho. Elisa, apenas nos libertaremos quando morrermos, foi o que você disse ontem, que os mortos ficarão lá até que tudo se dissolva. Até que a totalidade dos sonhos da criação sejam reabsorvidos. Porque todos os sonhos foram criados, digamos em um momento que não existe, em um determinado momento, em um determinado lugar. Este dado momento e este dado lugar não é mais que a Terra. E mais uma vez, você está tentando compreender com o entendimento intelectual, é impossível. Você não consegue entender. E enquanto você permanecer neste tipo de questionamento, você não poderá viver o real. Eu tenho dito isso repetidas vezes, você está procurando entender globalmente o real, ou seja, entendê-lo intelectualmente. Mais uma vez, o real não pode ser compreendido, ele só pode ser experimentado. Desde que você não tenha a experiência, você pode fazer todas as perguntas do mundo. Você pode experimentar todos os estados místicos, mas em nenhum momento você experimentará o real. Você pode sentir que entende algo, mas esta compreensão intelectual o afasta do que você é. Você tem que realmente sacrificar sua compreensão intelectual. Não se pode entender ou viver por conceitos, ideias, nem por intuição, é impossível. E quanto mais você tentar agarrá-lo para compreendê-lo, mais ele lhe escapará. Não há solução na mente, não há solução na experiência que passa. Há a solução no silêncio e na aceitação. Em outras palavras, aceite que você não entende e entenderá. Aceite que não pode compreender a verdade, que não pode dizer nada sobre ela, então você a viverá. Irmão, posso aceitar que a verdade me agarre? Deixar a verdade? Irmão, agarre-me. Exatamente, é a verdade que o apreenderá, mas você não pode apreender a verdade. E a verdade o apreenderá assim que você estiver totalmente disponível no momento. E para estar disponível no momento, para viver no momento presente, é necessária uma disponibilidade integral. Você não pode viver no presente se você carrega crenças, você não pode viver no presente se você tem esperança de um futuro melhor. Esteja no momento presente, você sabe disso, porque neste momento aparece o grande silêncio. Não se pode, por exemplo, fazer o silêncio pela meditação, não é possível. O silêncio só se revela quando não há nenhum objetivo, seja ele qual for. Isso é sacrifício, sacrificar-se, não é enforcar-se ou colocar uma bala na cabeça ou o que quer que seja. É uma transcendência total do momento presente. E o ser humano, encarnado ou não, nossa forma humana, é o lugar da resolução. É reconhecer, mesmo sem experimentar no início, que não há nada acima e nada abaixo de você. É aceitar que você é a totalidade do criado, é aceitar o inaceitável, eu já o disse muitas vezes. Você não tem outra solução, não há outra. Não se pode apreender o real, como acabamos de dizer. Você não pode conquistar o real, é tudo menos uma conquista, é uma rendição total, um sacrifício, uma crucificação total, não há espaço para a esperança, não há espaço para nada além do que está ali. Ruído de pulverização. Para cada um em seus próprios frascos. É aí que reside a dificuldade. É acreditar que você pode pegá-lo, você não pode pegá-lo. É também aceitar, como disse Bidin, que todo conhecimento e tudo o que você já experimentou é inútil. Você não pode confiar em nada. Irmão, é um pouco como eu virei como um ladrão na noite. Isso é exatamente o que é. Irmã, você apanhar. Como? Irmã, você tem que se deixar apanhar. Exatamente. Mas, para ser pego, é preciso estar na imobilidade. Irmã, interiormente. Imobilidade interior, imobilidade corporal. Irmã, ó sim.
Para a ressonância de Ágape, na noite passada, eu disse a você para ficar na cama, não importava a hora que fosse. Irmã. Sim. Irmão. No entanto, mas o peixinho se deixa apanhar pelo pescador e o anzol vai procurá-lo. É claro. Irmão. E ali temos, em algum momento, ele querer ir buscá-lo, esse desejo de buscar a verdade. Sim, mas a lagarta, a borboleta, o peixe pertencem ao sonho, definitivamente. Ainda estamos falando de forma, mesmo quando o vovô ama a frase que ele disse. O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento, ainda é uma história da forma, a passagem de uma forma para outra. Mas aqui não é uma passagem de uma forma para outra, ou seja, do corpo físico para o corpo de luz, é muito mais do que isso. Isto é o que todos nós acreditávamos, aqueles que conheceram a outras dimensões, pensávamos, acreditávamos que estávamos realmente passando da lagarta para a borboleta. Ou seja, de um corpo denso a um corpo etéreo e luminoso. Mas este corpo etéreo e luminoso é simplesmente uma ponte para o real, só isso. Uma conexão com o real. Uma ponte, sim, essa é a melhor expressão que se pode encontrar. Uma ponte entre o finito e o infinito. Irmão, como é possível hoje, quando isso não era possível até? Há apenas 2 seres vivos na Terra, apenas 2 que experimentaram o real, até os anos 80. Nisargadatta e Sankara, aquele que lançou as bases do Advaita Vedanta, do Tantrismo de Kashmiri, todos os outros contaram histórias a si mesmos, porque o momento não tinha chegado. Chegou a hora, desde as primeiras efusões do Espírito Santo em 1984. Desde a chegada das 5 novas frequências na Terra, os 5 novos corpos que se desdobraram, que criaram esta ponte entre o finito e o infinito. Elisa. Bem, o Cristo não mais. Elisa, Cristo. Não Cristo, é claro. Ele só disse: eu e meu Pai somos um, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A matriz binária foi substituída pela matriz crística, o Cristo interior, o Espírito do Sol, que foi, eu repito, uma ponte, um pretexto para atravessar o efêmero e o eterno, e viver o real. Isto não foi efetivamente possível ao nível coletivo, mesmo que já nos anos 60, 80, como Jean Klein por exemplo, começou a evocar o real. Conrad Mikhail Ivanov nunca viveu o real. Se você vive o real, você não pode criar um movimento espiritual, certamente não. Irmão, Krishnamurti? Como? Irmão, Krishnamurti. Nem Krishnamurti. Irmão, ah não. Ah não. Ele viu a egrégora e ele dissolveu. Ele era Jesus, então ele viu a egrégora de Cristo. É uma egrégora. Mas essa egrégora não está no caminho para nos arruinar, ela está para estabelecer, para tecer esta ponte de luz entre o finito e o infinito. A experiência do real em massa só foi possível a partir de 84. Você tem cada vez mais irmãos e irmãs, que descobrem a verdade, sem nunca ter tido um caminho espiritual ou uma elevação vibratória. Mas também é de fato neste período que houve mais decepção. Há muitos ensinamentos, não apenas da Irmandade, houve muitos ensinamentos, há hoje ainda muitos nascendo. Irmão, mesmo na religião católica, todas as novas comunidades. Assim, isso também foi um fato, a religião é um confinamento, sem nenhuma exceção, porque você entrega sua autoridade a uma autoridade externa. Elisa, são 2 horas. Você tem que entender e viver, você entende isto apenas vivendo, que você é a totalidade do sonho e a totalidade dos mundos. Neste sentido, você é, como disse Nisargadatta, tanto tudo quanto nada. E é a junção do tudo e do nada, em você, aí, no grande silêncio, que faz cair todas as máscaras e todas as ilusões, e não antes. Mas está em sintonia com o tempo. Portanto, vamos fazer uma pausa, acho que é 12:00, vamos parar aqui. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.